dúvida que é muito comum as pessoas alimentarem, né, é a dúvida sobre o mercado de trabalho do direito. As pessoas podem pensar, sim, o direito é um curso tradicional, importante, traz muito conhecimento, é importante conhecer os direitos até do ponto de vista da formação cidadã, o profissional que conhece a pessoa, né, o cidadão que conhece os seus direitos, que conhecem, né, os direitos do outro, que é capaz de tomar decisões na sua vida pessoal, profissional, com mais conhecimento, com mais segurança. É claro que isso é bom, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da cidadania, né? A pessoa que tem esse conhecimento se torna um cidadão mais consciente, portanto, um melhor cidadão. Mas uma pergunta importante é mercado de trabalho. A formação universitária, ela está sempre muito ligada ao mercado de trabalho, né? Grande parte, poucos são os universitários que cursam uma faculdade, né? Que concluem um curso superior apenas buscando conhecimento. Porque é uma realidade, nós precisamos trabalhar, queremos uma carreira, né? E também queremos um retorno econômico desse investimento que foi feito na universidade, podendo exercer uma profissão que traz um reconhecimento, um retorno econômico, que também é capaz de abrir portas, né, que tenha oportunidades. E a pergunta sobre o direito, o profissional do direito tem oportunidades, né? A empregabilidade é boa, né? A sociedade necessita de profissionais do direito? Essa é uma dúvida importante, né? Ninguém quer investir 5 anos num curso superior e depois não conseguir atuar na área. E eu digo sim, sim. São muitas as carreiras jurídicas. Aliás, poucas formações, né, poucos cursos universitários apresentam um leque de opções tão grande, tão vasto como o direito. O profissional do direito, ele pode ser aquele autônomo, né, o autônomo por excelência. A pessoa que tem o seu próprio negócio, que trabalha para si. O profissional que abre o seu escritório, né, sozinho ou por meio de uma sociedade, mas trabalha para si, né, no seu próprio escritório. Sempre isso é possível. De forma que o profissional do direito, ele nunca está desempregado, né, porque onde ele tiver uma mesa, um espaço, maior ou menor, né, de acordo com a possibilidade dele, mas o espaço em que ele puder chamar de escritório, que comporte o computador, o telefone, né, uma mesa, um local reservado ali que ele possa trabalhar, esse profissional nunca está desempregado, ele sempre vai conseguir trabalhar. Obviamente o seu network, as suas relações vão determinar o tamanho, né, se ele tem mais facilidade, se vai crescer ou não, como é que ele vai crescer, e certamente, a sua competência, né, é que vai abrir portas. Além de atuar como autônomo, ele pode trabalhar como advogado empregado num outro escritório, num grande escritório. De repente, não quero eu investir, posso eu, então, atuar dentro de um escritório que trabalha para empresas, outros escritórios, enfim. Perfeito. Então, na advocacia, nós temos advocacia, né, na área privada, a possibilidade do autônomo, do advogado empregado, do advogado que quer trabalhar, que vai trabalhar dentro de uma empresa. Então, ele pode ser uma instituição financeira, um banco, ele pode trabalhar dentro de uma indústria qualquer, de qualquer ramo, de qualquer área, sendo o diretor, consultor jurídico, advogado, né, dê um nome de acordo com a estrutura da instituição, com a estrutura, né, da empresa. Esse departamento jurídico pode ser maior ou menor, mas é o profissional que vai cuidar das relações jurídicas que acontecem dentro dessa empresa. Então, quando pergunto para vocês, qual é a empresa que não precisa de um advogado? Não existe. Toda empresa precisa de um advogado que atue preventivamente, orientando os seus contratos, as suas contratações, sejam elas de ordem trabalhista, né, ou seja, da mão de obra que é contratada, empresariais, relação com fornecedores, clientes, de ordem do consumidor, relações com o fisco, com o Estado arrecadador, né, de pensar aí no modelo tributário, modelo de contribuição tributária que é mais interessante, isso é um advogado quem deve orientar. As relações com o poder público, uma empresa pode contratar com o poder público, entrar num processo licitatório, e as relações são completamente diferentes, né, quando é com o poder público, das relações que nós construímos com outro particular. E quem orienta essa relação, esses contratos, acompanha toda a parte
do processo licitatório, é sempre o profissional do direito, o advogado. Então nós temos espaço, né, oportunidades em toda a empresa precisa. Obviamente, existe empresa que prefere terceirizar, que contrata diretamente, prefere contratar o escritório a ter o seu próprio corpo jurídico. Poucas, porque a maioria, ainda que contrate um escritório pelo tamanho, né, e tudo mais, tem um profissional do direito que faz a relação com esse escritório, que analisa a documentação jurídica, seleciona o que deve ser encaminhado ou não, o que é jurídico, o que pode ser resolvido diretamente ali, o que precisa de um acompanhamento do escritório, um acompanhamento mais especializado, aprofundado, mas toda empresa precisa de um departamento jurídico. Mas, se ainda assim, como advogado, que é o profissional, né, liberal, que é o profissional do direito que atua no ambiente privado, ainda existem as sedutoras carreiras públicas com muitas oportunidades aí. Nós estamos falando dos concursos públicos, né? Seja para magistratura, né, para juiz, na esfera estadual e federal, Ministério Público na esfera estadual e federal, a Advocacia Geral da União, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, Defensoria Pública. Uma outra área, a polícia, né, delegado de polícia, seja também no âmbito estadual ou no âmbito federal. Ou seja, as carreiras jurídicas são muito grandes, são muito amplas, e as carreiras públicas bastante sedutoras. Elas são sedutoras, primeiro, por uma questão de estabilidade, né, a sociedade cada vez com a sua dinâmica cada vez mais acelerada, ela não traz estabilidade. Nem sempre, né, uma ideia de estabilidade para a carreira. O profissional tem que estar se atualizando, buscando se aperfeiçoar, né, constantemente. Não pode se acomodar. E a carreira pública, ou as carreiras públicas, elas exercem essa sedução da estabilidade. Mas além da estabilidade, as carreiras públicas também, elas são atraentes pelos salários. Nós estamos falando do judiciário, por exemplo, são os maiores salários, né, do serviço público. Então, nós estamos falando de um salário bastante elevado, né, muito diferenciado, e isso também se torna muito sedutor. Então, são carreiras também muito respeitadas, né? Os juízes, promotores, delegados exercem aí a sua função sendo recebido nos locais, percebido pela população de uma maneira geral como autoridades, né, representantes do Estado que gozam de muito respeito, de muita consideração. Então nós temos aí, no ambiente privado, muitas oportunidades, no ambiente público, muitas oportunidades, e ainda existem aqueles que falam assim, essas carreiras tradicionais vão acabar, esses cursos tradicionais vão acabar, com a tecnologia, com o avanço, não precisamos mais de advogado. E eu tenho que dizer, né, isso é delírio, né, das pessoas. Por quê? Porque o que a tecnologia tem feito, por meio da inteligência artificial, é descartar aquela mão de obra muito barata, né, aquela mão de obra pouco especializada, que reduzia-se a fazer pesquisas de jurisprudência, de julgados, pesquisa de legislação, a fazer um trabalho muito mais de execução, né? Não vou dizer exatamente braçal, mas um trabalho de execução, um trabalho que não é de reflexão, de tomada de decisão, né? Que não exige postura estratégica, amplo conhecimento teórico, né? E, sobretudo, uma capacidade de reflexão, de crítica excepcional que permite elaboração de teses, construção de teses, desconstrução de teses, mudança de posicionamento, de interpretação de lei. Isso tudo é tarefa do advogado, do jurista, do profissional do direito, mas daquele que tem uma formação que lhe permite isso. Daquele que estudou, que se dedicou, que escolheu uma boa formação, uma excelente instituição de ensino, e por isso tem essa característica, que não pode ser substituída pela tecnologia. Ele usa da tecnologia como ferramenta, mas o trabalho de tomada de decisão, o trabalho de análise crítica, o trabalho de elaboração de tese é ainda do profissional do direito. E esse profissional ele vai ficar cada vez mais raro e caro, né? Cada vez mais raro e caro. Por isso, quanto melhor e maior, né, melhor a formação, maiores as oportunidades do profissional do direito. Ainda vale muito a pena investir num bacharelado em direito, investir numa formação jurídica.